Sejam bem-vindos ao AcijaCast, o podcast da Acija. Apresentação: Robert Barbosa. Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou Robert Barbosa, diretor de Relações Institucionais e Governamentais da Acija, Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá, em mais um episódio do AcijaCast, que é o podcast da indústria, do comércio, varejo, serviços. E como todos vocês sabem, aqui a gente traz todas as autoridades, seja do governo municipal, estadual, federal, da área do legislativo, do executivo, e também a gente traz diretores da nossa querida Acija, assim como presidentes, vice-presidentes, CEO, CFO, dessa nossa área aqui da indústria, do comércio de Jacarepaguá e também de outras áreas, a fim da gente debater e entender a questão do desenvolvimento econômico, não só de Jacarepaguá, mas também da nossa cidade e de todo o nosso estado. E hoje nós estamos aqui comemorando o 12º episódio do AcijaCast. E nesse nosso querido episódio, a gente está trazendo aqui o diretor de Educação e Cultura, Hércules Pereira, referência nacional na área de educação, gestão acadêmica e políticas educacionais. Falando um pouquinho aqui do nosso convidado, ele é pós-doutor em educação, doutor em ciências da educação, mestre em ciência da motricidade humana, com formação também em Direito e Pedagogia, além de especializações em Administração Universitária, Psicopedagogia e altos estudos de Política e Estratégia pela Escola Superior de Guerra. O nosso querido Hércules é reitor e fundador do Centro Universitário Internacional Signorelli, diretor-geral e fundador do Colégio Internacional Signorelli, avaliador ad hoc do Ministério da Educação e conselheiro do Conselho Estadual de Educação aqui do estado do Rio de Janeiro. É um grande parceiro, um grande amigo, e é uma satisfação que a gente também não tem somente ele como um grande empresário da educação, é o tema que hoje a gente vai aqui colocar, mas também é um dos diretores da casa. Então, eu queria deixar aqui, já agradecer a tua presença, Hermes, que é difícil, ainda mais início do ano, tudo começando, mas é um grande irmão fraternal da Acija, é nosso aqui associado, colabora muito com o desenvolvimento econômico e cultural da nossa Jacarepaguá. Bem-vindo, Hermes. Obrigado, Robert. Obrigado pela gentileza, pelo convite. E agradecer também ao nosso presidente, ao Paulo Valente, que vem fazendo um trabalho à frente da nossa associação com muito afinco. E a gente está aqui hoje para conversar um pouco sobre Jacarepaguá, sobre o cenário educativo no nosso bairro, na nossa região. O que vem pela frente. E agora eu te pergunto, então, Hércules, a gente gostaria de começar, você nos contasse sobre um pouco da sua formação e como é que você criou a Universidade Signorelli aqui em Jacarepaguá. Conta um pouco dessa história por aqui. A minha formação, basicamente, ela abrange 3 áreas, né? Que é a área da educação, a área da gestão e a área do direito. Então, todos os programas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, eles foram na área da educação. E com uma formação de base em direito e gestão educacional. Então, eu sempre procurei estudar ou aprofundar os meus conhecimentos numa área ou na área que realmente interferiria diretamente na minha atuação profissional. E eu trabalhei por muito tempo para grandes universidades aqui no Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro. E essas universidades, grandes universidades, eu dava assessoria, consultoria para elas. Até que há basicamente uns 20 anos, eu decidi fundar a nossa instituição de ensino superior e fundar também o nosso colégio, o Colégio de Aplicação da Universidade. E eu tenho um vínculo com Jacarepaguá muito grande. Eu sou nascido em Jacarepaguá, criado em Jacarepaguá e já empresariado em Jacarepaguá. Sempre na área da educação, sempre na área da educação. Sempre esse foi o meu foco. Viés empresarial. Sempre na área da educação. E aí, em dado momento, eu falei, olha, a grande realidade, eu dei tanta consultoria e assessoria para as universidades no nosso estado, que falei, olha, eu vou fundar a minha universidade. Vou fundar o meu colégio. Toda a condição de você fazer o teu, né? Quer dizer, eu fundei a minha, mas antes eu fundei a faculdade CCA, do grupo eu CCA lembro. de Idiomas, do meu amigo Valdir Lima, que é o mantenedor do grupo CCA.
Essa foi a minha primeira experiência fundando uma instituição. É. Então, nós fundamos juntos, eu, Valdir, e aí uma equipe, sob a minha liderança, nós fundamos essa faculdade, a faculdade de CCA do CCIE. E aí, depois, com já experiência no ensino superior e com experiência na fundação de instituição, eu fundei a nossa, e hoje ela está aí com 42 graduações, Nossa, tudo 42 isso. graduações, mais de 200 programas de pós-graduação, e as graduações são nas áreas de direito, gestão, tecnologia, educação e saúde. Então, são 5 áreas que a nossa instituição ela hoje abrange. Na área da saúde, agora implantando 2 cursos novos, que são psicologia e enfermagem, Ah, que e legal. já com biomedicina, fisioterapia, E já começa nutrição. esse ano, professor? Já começa esse ano. Esses 2 cursos novos já começam esse ano. Esses outros, tipo biomedicina, fisioterapia, nutrição e os demais da área da saúde, já estão implantados há quase 4 anos. E para a gente, uma grande satisfação trabalhar para o nosso bairro. Eu sempre dou essa orientação para os meus colaboradores. Fornecedor, Jacarepaguá. Poxa, que legal. Você mexe com a economia local, Não, né? tem que ser fornecedor, tem que ser Jacarepaguá. Funcionários, selecionar Jacarepaguá. Porque se nós não fizermos o nosso bairro crescer, não vamos crescer. Tem um dado importante, Robert. Nós éramos aqui em Jacarepaguá, ou na grande região de Jacarepaguá, 11 instituições de ensino superior. Éramos 11 instituições de ensino superior na grande Jacarepaguá, distribuídas nas localidades de Jacarepaguá. Instituições instaladas realmente, com sede. Hoje nós somos 3. Nossa. 3 instituições. Então, houve uma decadência, vamos dizer assim, grandiosa do complexo cultural Muito, muito, no nosso país. muito. Até porque nós 11 temos. instituições de ensino superior em Jacarepaguá fecharam. Isso é um dado para a nossa região absolutamente Seríssimo. seríssimo. Até porque nós temos hoje aqui em Jacarepaguá 647 mil moradores. Isso é pelo censo, né? Pelo Porque censo. se É você muito vai, mais. se você, É muito exatamente. mais. Para mim, chega A quase gente 1 milhão. também tem hoje uma renda per capita dentro de um quadro mais positivo do que negativo, porque a gente, principalmente nessa área da freguesia, teve um crescimento imobiliário, segundo dados do nono RG, estratosférico depois da Barra da Tijuca, é Parque Jacarepaguá. Isso. E é o que a gente fala, o desenvolvimento de um país é educação. Quer dizer, eu ia falar para você, eu pensei que você ia falar, olha, estava com 11 agora, Robert, nós estamos com 40. Não. Olha que coisa triste, né? Agora, o que você reporta a isso? Uma grande recessão, uma recessão financeira que vem desde 2013, 2014, uma recessão financeira séria que atinge o nosso estado, atinge o nosso município e atinge o nosso bairro. Associado a isso, a pandemia. Com o advento da pandemia, o ensino superior no país ele parou, não foi no estado do Rio de O Janeiro, Brasil todo. ele parou no Brasil inteiro. E há também, isso é uma coisa muito importante, Robert, há uma certa, e eu falo isso com muita tranquilidade, como você mesmo colocou, eu sou pós-doutor em educação, sou conselheiro, membro do Conselho Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, um não incentivo à educação no nosso Estado. Nós precisamos de políticas educativas que incentivem ao estudo. Eu não quero falar de uma profissão, de A ou de B. Eu quero falar que hoje há uma ideia que você terá sucesso na vida sem estudar, Agora, por conta das novas profissões. isso que eu ia te perguntar, exatamente. O que Das você novas quer ser hoje? profissões. Antigamente era jogador de futebol, agora o cara quer ser influencer. Influência. É isso que o senhor está se referindo praticamente, É, né? é mais ou menos isso. Eu vou te contar um caso concreto. Aliás, eu vou contar 2 casos concretos para você. Fica à vontade. Um aconteceu com a minha mentora, que foi a professora Vera Gissoni, fundadora da Universidade de Castelo Branco, Tive a oportunidade de conhecer. e outra aconteceu comigo. Com Vera Gissoni, ela me contando uma história que ela, quando chegava a época de fazer matrícula, ela andava pelo bairro. E aí um pipoqueiro, ela chegou perto de um pipoqueiro e falou para ele, o seu filho precisa estudar. E ele falou, não, senhora, professora, não sei, Aham. ele não precisa estudar, ele vai ser pipoqueiro, ele vai seguir a minha profissão. Bacana, temos que ter um pipoqueiro. Aí ela virou para ele e falou o seguinte,
Mas será que se ele estudasse, ele não faria uma pipoca melhor? Então, o estudo, ele interfere na formação das pessoas. Qualificação, na capacitação, né? Mesmo que você atinja um grau, atingiu um grau, um nível, você meio mudou a vida dessa pessoa. E aí eu vou te contar um outro caso concreto comigo. Um faxineiro do meu prédio, eu vendo o Cláudio, ele, jovem, garoto jovem, eu falei, Cláudio, você tem que estudar, meu filho. Não, você tem que estudar, você tem que estudar. Aí ele falou para mim, mas como que eu vou estudar, seu Hércules? Eu falei, eu sou dono de universidade. Vou lhe dar uma bolsa, você vai estudar. Sim. Eu vou lhe dar uma bolsa, você vai estudar. E o Cláudio fez isso. Ele fez administração, Legal. estudou. Eu mudei desse prédio, o tempo passou, os anos passaram, e aí eu volto a morar nesse prédio. Isso é um caso concreto. Quem Uhum. eu encontro? O Cláudio. Cláudio. O Cláudio não era mais faxineiro. O Cláudio agora era porteiro. E eu falei para ele, mas Cláudio, olha como é que nós somos também com essas coisas. Eu falei, Cláudio, você fez 4 anos de administração. E agora você não quer um pouco mais? Não, não, doutor. Não, agora eu sou porteiro, eu quero ser porteiro. E por eu ter feito a faculdade, eu sou porteiro. Eu falei, tá bom. Melhorou sua vida? Melhorou. Ótimo. Então, a educação, ela vai interferir na vida das pessoas, ou a formação educativa, de diferentes formas. No pipoqueiro, que vai fazer uma pipoca melhor, no faxineiro, que virou porteiro, ou naquele cara que virou médico, virou advogado, virou dentista, virou alguma coisa. Mas mudou a vida Vai ter dele. condição até de fazer um concurso público e entrar O que numa vaga seja, melhor. mas mudou a vida dele, que esse é o nosso objetivo. É mudar a vida, é transformar. Olha, deixa eu te fazer uma outra pergunta dentro disso aí, que você falou de pandemia, dessa recessão. Hoje, muitos dos cursos são ministrados através do EAD, que é o ensino à distância. Há pessoas que questionam esse tipo de formação, mas o fato é, ela contribuiu muito para a qualificação da mão de obra e na formação de novos profissionais, facilitando demais, né? De repente, que nós temos um país intercontinental, a formação. Mas você que é um especialista, que também é na nossa universidade, Sidonelli, você tem um EAD, qual é a tua avaliação e a tua visão dos cursos EADs? Porque agora, né, a gente até viu que estava sendo EAD para tudo que é lado, mas agora revogaram. Psicologia tem que ser presencial, enfermagem presencial e outros cursos, principalmente na área de saúde. Você acha que não se embolou isso? Qual é a tua opinião, Hermes? É o seguinte, eu comecei a trabalhar com educação à distância há mais de quase 30 anos, já com experimentos em educação à distância. Tanto é que quando eu fui para a Europa fazer meu pós-doutorado, eu fui para uma universidade especialista em educação à distância. Eu fiz meu pós-doutorado numa universidade pública, federal, que trabalhava com educação à distância há mais de 50 anos, quando o Brasil começava a implementar Entendeu o programas que era de isso? educação à distância. Nem sabia o que era. Ele não sabia o que era, eu viajei, falei, vamos estudar isso. E fui lá fazer meu pós-doutorado. E o pós-doutorado nada mais que é um estágio de observação, você entra na prática, enfim, discute problemas concretos. A realidade hoje não é mais essa. Mudou, né? Mudou completamente. A educação à distância não é mais procurada. A educação à distância, Robert, o cenário hoje, o advento da pandemia, ele fez o seguinte: ele levou todo o alunado, tanto do ensino básico como do ensino superior, para a educação à distância. E aí, logicamente, descortinou esse processo da educação à distância. Então, o que nós acreditávamos, caramba, a educação à distância vai crescer no país absurdamente. Não, Não cresceu. não cresceu. A educação à distância não cresceu absurdamente. Pelo contrário, houve aí esses alunos entraram em contato com essa modalidade de ensino, e essa modalidade de ensino, que hoje não é mais chamada modalidade, o Ministério da Educação criou um novo nome, hoje ele chama de formatos. Sim. Hoje nós temos três formatos. O formato presencial, direito, medicina, enfermagem, psicologia e outros. O formato semipresencial, que atinge, por exemplo, as licenciaturas. Você não pode mais ter licenciatura no país totalmente à distância. E alguns cursos, muitos, na modalidade à distância,
com encontros presenciais. Então, a modalidade totalmente à distância, ou a modalidade à distância, como havia, Híbrida, né? Que a gente não fala. existe mais. Não existe. Não existe. E aí, quando você olha para o público, você encontra um público que quer fazer um curso presencial de fato, quer fazer um curso semipresencial, ou seja, ele quer ir à instituição 2, 3 vezes na semana e as outras semanas, e as outras disciplinas ele fazer online, e tem um público que quer fazer EAD com os encontros presenciais. Mas hoje está muito dividido. Tá. Muito dividido. Muito. Você não tem mais. Não é nem mais o Pareto, né? Já está fazendo quase 30, 30, 35. Eu botaria 33 vírgula, Ai, 33 vírgula, nossa, 33 pô, vírgula. e a gente não tem muito essa visão, porque a gente Muda. essa questão que a gente, quando você fala em educação, a coisa ainda tem uma nuvem, né? É, Por exemplo, um papo que você está tendo aqui com agora, quantos esclarecimentos você que está aí nos assistindo no YouTube, está aí no seu carro, no engarrafamento, à noite, através do nosso Spotify, você está descobrindo. O objetivo nosso aqui realmente é esse, no nosso é. InjaCast, é trazer empresários como você, na sua área, para a gente tirar essa cortina, às vezes, que todo mundo diz que não, está tudo bem, o Brasil está bem, e só o empresário sabe o que que é, porque não tá fácil, não. Porque no meu caso, eu estou associando a minha formação à minha experiência do dia a dia. Eu costumo dizer, né, Robert, eu tenho 61 anos. Eu entrei na escola com 4, 5 anos, que naquela época Sim. fazia jardim de infância, É, né? jardim de infância, o pré-primário. Jardim 1, jardim 2. Então, eu estou dentro de um sistema educativo há no mínimo 55 anos. Dentro de um sistema educativo há no mínimo 55 anos. Esse advento da nova legislação, que vai tratar da modalidade de educação à distância, que hoje eles não chamam mais de modalidade, o Ministério chama de formato, ele vai fechar no Brasil também mais de 5 mil polos. Então, por exemplo, distância. aqui no nosso bairro, temos vários polos de diferentes instituições de educação à distância. Então, vou usar um exemplo concreto. Esses polos, eles serão fechados caso não tenham infraestrutura. Então, vou te dar um exemplo concreto. Tem um polo aqui de uma universidade na nossa região que oferece nutrição. Ele não tem laboratório de nutrição, não tem os laboratórios para a formação do nutricionista, o laboratório de base. E isso você vai para enfermagem, psicologia e outros. Então, essa nova legislação, ao mesmo tempo que ela diz, olha, a formação do Brasil dos egressos em educação à distância está mediana, ela não está boa, porque nós estamos formando nutricionistas, eu vou usar a nutrição como exemplo, nós estamos formando nutricionistas que nunca colocaram os pés em uma clínica escola, em um Aprender na laboratório. Por prática exemplo, lá. eu tenho na minha universidade uma clínica escola, eu tenho uma área imensa só de laboratórios. Então, os alunos, independente do formato, presencial, à distância ou semi, eles vão para os laboratórios obrigatoriamente. Uhum. Então, você pode, às vezes, entender. É um retrocesso, porque vão fechar mais de 5 mil polos no país. Nossa. Esse é o dado da Estatística nossa mesmo. associação. Mais de 5 mil polos. Mas é visão. Por que isso? Porque a qualidade da formação também está ruim. Mas deixa eu fazer uma pergunta aí dessa questão da qualidade. Você, como educador, um cara que está sendo uma aula aqui para a gente, a gente tem hoje muito curso de direito, de medicina, de odontologia, disso, daquilo, e a gente, como empresário, está tendo um problema muito sério de apagão da mão de obra, em todos os níveis, seja um, dois, três ou quatro. Porém, a gente sempre está comentando, discutindo, que também a qualidade do aluno que entra nas universidades, quando conseguem se formar, caiu muito nos últimos 20 anos. Qual é a tua experiência, qual é a tua visão como educador, como membro lá do Conselho de Estado da Educação? Porque está formando médico que está na padaria, está formando advogado em cada esquina você. E a gente vê, por exemplo, eu vou falar para você, a gente tem, junto com o meu irmão, uma empresa de engenharia, de reforma, de construção. A gente contratou outro dia um estagiário. O meu irmão, engenheiro raiz, o cara não sabia fazer uma regra de três. Falei, aquele xizinho, sabe? Que a gente, papai e mamãe ensinavam a gente no papel de pão. Aí ele ia ter uma aula de resistência de material. Olha, que eu não sou da engenharia, mas não sei o que é. Online.
Aí a gente vai, fala assim, gente, que antigamente se aprendia engenharia com média de obra e calculava. Então, qual é a tua opinião sobre hoje? É as pessoas que estão ingressando nas universidades e com uma base muito complicada. Por exemplo, eu estudei escola municipal, eu tenho a tua idade. Estudei até aqui no Menezes Corte, mas a gente tinha gabarito para fazer prova para o Pedro II, para uma escola técnica, porque as escolas municipais e estaduais eram fortes. Hoje eu não vou aqui emitir minha opinião, mas você que está no dia a dia, esse pessoal que está se formando hoje está sendo jogado no mercado de trabalho com muito problema. Bom, Como é que você vê a isso? exemplo de você, eu sou fruto da escola pública. Eu sou fruto da escola pública. Era uma escola pública, era uma outra escola pública. Só que isso é um contexto muito complexo de se analisar. Isso a gente levaria horas falando. Porque para você ter a qualidade na saída desses estudantes, que aí é aquela história da inversão. Quem vai estudar nas universidades públicas? Sim. Aqueles estudantes que saíram de melhores escolas de ensino médio. São os Santos, né? Santo Inácio, Santo É, Bento, Santo Ilha, os eles, PHs daquilo que preparam para entrar no eles vão, fundão, eles na vão. USP, Então, na Unicamp. você tem hoje um problema complexo no sistema educativo brasileiro, que é um problema complexo na base. O que você precisa ter hoje? Infraestrutura das escolas. Tem que ter infra. Sem infraestrutura não tem condições. Vai. Primeiro ponto. Segundo ponto, professores qualificados. Professores profissionais. Professor bom. Dedicados Professor bom. Professor a raiz. isso, né? Professor raiz. Professor bom. Professor bom. Tem que ser bom. O cara se dedica a Tem que dar ser aula. bom. E aí vem a questão da valorização do magistério. E no nosso país não há valorização Sabe do por quê? magistério. Baixa valorização do magistério. E aí, quando a gente fala em política pública, a gente tem que estar atento à formação do professor. E aí você vem com um critério verdadeiro. É verdadeiro, Paulo. Essa criança que estuda nas escolas privadas de ensino básico e ensino médio, ela tem uma alimentação, uma vida, uma experiência social. Complicada para poder desenvolver o raciocínio. Não, estou falando dos que estudam nas escolas privadas. Eles têm alimentação, Sim. uma experiência social. O cara viaja para a Europa, para os Estados Unidos, isso tudo é uma bagagem que ele vai trazendo. Muito diferente dos alunos das escolas públicas. Então, quando você junta esses dados, você chega numa formação, quando eles chegam no ensino superior, chegam com inúmeras deficiências. Por exemplo, eu tenho na minha instituição permanentemente monitoria Certo. e nivelamento. O que é o nivelamento? O que é nivelamento? O cara entra, eu já boto o cara para fazer matemática e português. Se qualquer profissional de ensino superior não domina a língua portuguesa, ele não domina a profissão dele, seja qual for. Isso é verdade. Porque na língua portuguesa está o raciocínio lógico da matemática. Se você não usar a lógica matemática na língua portuguesa, você não consegue interpretar um texto. Verdade. E aí você dá para o aluno um texto para ele fazer um trabalho, para ele ler. Olha, eu vou E falar ele que não consegue. esse é um diferencial da Signorella em relação às outras universidades, hein? Mas Por causa da sua visão. é um Parabéns, trabalho professor. hercúleo, viu? Eu imagino, Porque você chega com esse cara também achando que ele escreve bem e... E aí você Não. estrepa, né? É. A palavra é essa. No segundo mês, terceiro mês, ele não está entendendo absolutamente nada que o professor falou. O professor enrolado. Não. Ele tem deficiência. E aí, professor, o senhor que tem essa experiência por senhor lidar com a educação, eu vou até tocar num tema aqui, não vamos discutir a questão política, o viés, mas, por exemplo, a questão das cotas. Porque eu sou a favor das cotas, e aí nós não estamos aqui discutindo que é a favor e é contra. Mas esses alunos cotistas têm tido problemas sérios nas suas formações. Seja porque o senhor falou uma palavra aqui para mim que foi básica: nivelamento. Eles chegam, a gente tem visto isso na USP, na Unicamp, no Fundão, na UERJ, eles não conseguem avançar. O cara do cálculo 1 para o cálculo 2, é exatamente. O senhor vê isso? Eu, particularmente, eu tenho uma opinião muito concreta sobre essa história das cotas, que há diferentes cotas. Sim. Eu sou a favor das cotas.
E vou dizer que eu sou a favor. Não porque as pessoas que precisam das cotas, ou o grupo social, ele seja menos competente ou menos inteligente. Não, não é isso. Há um advento social histórico que precisa, que determinados grupos sociais precisam de uma aceleração para chegar lá. Entendi. Então, eu vou colocar para você a questão da cota para as pessoas pretas, negras. Totalmente a favor. Ah, porque eles não são competentes iguais, já começa. Ah, porque eles. Óbvio que são competentes iguais. Ninguém está falando sobre isso. Agora, nós estamos falando sobre um fato social, um advento social, que é uma vergonha no Brasil, é uma vergonha no mundo, que foi a escravidão. Sim. E é uma questão Então, histórica, por né? muitos anos, esse determinado grupo social, ele não teve a oportunidade que todos os demais tiveram. Então, o que tem que fazer? Tem que dar oportunidade, sim. Tem que dar, não é questão de Também entrado capacidade, por é questão de dar, é questão de contexto histórico. E contexto histórico a gente Não não se pode negar. Não se está lá, discute. está preto no branco. Não se discute. Professor, a gente vem agora aí num grande boom. E aí eu quero saber do senhor essa questão desse grande boom, como é que vai influenciar, como é que já está influenciando, que é a nossa inteligência artificial. A gente já está impactado na formação de pessoas. É verdade que ela vai substituir muitas profissões existentes? Será que mudará a forma das empresas e profissionais trabalharem como hoje? E como as pessoas podem se preparar para não serem surpreendidas por essa nova onda? Me fala um pouquinho É assim, da sua essa, opinião essa sobre história, isso. essa história da inteligência artificial é muito, 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 muito discutível. Primeiro, particularmente, eu acho que não vai substituir ninguém. E ela não deve substituir ninguém. Não deve. É igual ao advento da internet. O advento da internet, ele não substituiu. Ele desenvolveu, ele acelerou, ele mudou a forma de trabalho, mas os profissionais estão aí, tiveram que se adaptar. Então, a inteligência artificial, para mim, como educador, ela precisa ajudar nas diferentes áreas. Ela precisa ajudar, eu vou falar na minha área agora, especificamente, na formação dos meus alunos. Então, como que a inteligência artificial ajudará na formação dos meus alunos? Como que o professor vai. Lembra aquela história? Como é que o professor vai usar da internet em sala de aula? Como que vai? Porque eu sou da época do mimeógrafo. Nossa, O cara rodava, ia lá, depois data show não, eu nem lembro mais. transparência. O negócio Transparência começava. Então, aquilo era a tecnologia da na época. época, Então, a inteligência artificial hoje, guardada, né, proporções. ela é a inteligência do momento, que precisa ser utilizada nas diferentes áreas, no meu caso, na formação das diferentes áreas. Agora, logicamente, isso me cria, enquanto educador, vários problemas. Por exemplo, o aluno Na chega, hora de apresentar um TCC, preparar um TCC com nananã, 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 ponto. acabou. E aí, logicamente, você precisa ter dentro da instituição mecanismos Para identificar. de controle disso. Por exemplo, eu tenho uns programas de pós-graduação. Então, as monografias, elas são orientadas o tempo todo, mas chega um momento que a gente passa um programa de plágio nelas. Entendi. Antes da IA. Eu acho que agora com a IA, mesmo com o programa de plágio, a gente vai pegar, porque ela cria. A IA, se você der o comando certo, ela vai criar aquele documento específico para você quer. Ela vai. E aí vai ser mais difícil. Mas, particularmente, eu acho, e a gente está agora começando um programa de pós-graduação em inteligência artificial, Legal. uma pessoa super capacitada, e vamos entender agora o que é isso, porque está O todo, que vem? tá Uma todo coisa mundo querendo nova, entender. todo mundo Todo mundo querendo entendendo. entender. Mas tá bom, olha, gente, nós estamos chegando aqui ao nosso final. A gente teve um bate-papo hoje, é uma resenha, né? Aqui o Assija Cast é isso, com o Bambambam da educação, empresário. E só falando aqui do professor Hercos, que ele tocou uma coisa aqui muito importante. E aí é que entra a questão da Assija, que é a Associação Comercial Industrial de Jacarepaguá, que é fomentar o comércio local. Por exemplo, eu sou morador de Jacarepaguá também,
Então, eu compro o carro aqui, eu estudo aqui, eu vou ao mercado aqui, eu vou ao médico, dentista aqui. E professor Hércules, como empresário, traz fornecedores, funcionários, clientes. Quer dizer, isso é muito interessante. Queria te parabenizar por você ter dado esse depoimento que não foi nada armado. E quando eu falo muito da CIJA, vem para a CIJA justamente para a gente cada vez mais aumentar. Então, eu queria agradecer muito, em primeiro lugar, ao meu presidente Paulo Valente, por estar com essa bandeira aqui do Assija Cash, à nossa equipe, né? Técnico Rafael Lima, as nossas secretárias, a Vanessa Gazzoni e Sandra Dias. E antes de encerrar, eu queria que você desse as tuas considerações finais desse bate-papo, dessa resenha de hoje. Eu acho que essas conversas, principalmente com pessoas da nossa região, é lógico que tem que sair daqui. Sim, Chamar o secretário de desenvolvimento social, o de educação, chamá-los aqui, porque é para que eles entendam também a realidade do dia a de dia. Jacarepaguá. O secretário de saúde, eu vivo trazendo, levando o secretário de saúde à minha instituição, Solange. Vivo trazendo, para que Solange entenda qual é a realidade da nossa área. Óbvio que é muito preparado, muito experiente, trazemos outro secretário. Eu acho que essas discussões, Robert, elas são fundamentais para nós entendermos a nossa região e melhorarmos a região, desenvolver a região. Sim, Que é importante que as pessoas da nossa região, que moradores da nossa região, tenham maior qualidade de vida. E a qualidade de vida, ela está em vários segmentos. No comércio melhor, no trânsito melhor, numa saúde melhor, numa educação melhor. Nosso bairro precisa ter uma educação melhor, seja ela pública ou privada, e isso é importante para o nosso desenvolvimento. bom, olha, gente, queria muito agradecer a você que está aí nos assistindo no YouTube, você que está no Spotify aí no trânsito agora à noite. Muito obrigado pela sua audiência com a gente. Se tiver também ideias, colocações, liga para a gente aqui, passa uma mensagem, a gente está super antenado. E é importante que você também compartilhe e divulgue aí esse nosso podcast, porque é um podcast que cada dia mais, cada episódio, a gente está ganhando mais seguidores organicamente. Vai demorar um pouco, mas a gente, quando chegar, o mais difícil vai ser manter. Então, muito obrigado a todos e olha, até o próximo episódio. Mas antes de encerrar, você que quer fazer direito, psicologia, nutrição, entra no site lá, ó, da Universidade Signo aqui em Jacarepaguá, que com certeza a CIJA assina embaixo. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Robson.